Saúde Mental, com o psicólogo clínico Cláudio Márcio Salviano. A injustiça, assim, de forma repetida, ela pode causar sintomas semelhantes a um trauma psicológico. Pode causar ansiedade, pode causar insônia, sentimento de impotência, raiva crônica e até mesmo depressão. Existem vários casos, né, de pessoas de bem que são, assim, de certa forma, agredidas diariamente. E eu me lembro de uma senhora, né, que era uma professora, que quando eu a atendi, ela foi injustamente acusada, né, por pais de alunos, por exemplo, numa escola, e após chamar a atenção de um aluno, né, que era agressivo, ela perdeu o seu emprego. Ela enfrentou a vergonha pública, ela começou a duvidar do seu valor enquanto pessoa. Isso aí tem um nome, inclusive, né? Chama-se vitimização secundária. E quando, além de sofrer a injustiça, né, a pessoa ainda ela é abandonada pelo sistema e pela sociedade. Então, infelizmente, talvez exista vários bons professores sofrendo desse mal, né? Sofrendo, nesse momento, algo semelhante, às vezes até sendo agredido literalmente, né, como a gente ouve aí vários noticiários, isso por alunos que produzem comportamentos que muitas vezes são endossados pela falta de punição, pela falta de disciplina. É por isso que eu abro aqui até um parêntese, né, para dizer que sou assim, um psicólogo totalmente a favor de escolas com civismo e com disciplina, né, que sejam implementadas no nosso país. Então, existem vários traumas como esses dessa professora, né, que dedicou sua vida à educação e, infelizmente, teve esse feedback negativo, né, da próprio sistema de educação. Mas nós precisamos entender o seguinte: se a pessoa está vivendo isso, né, ou algo semelhante, não se isole, não busque assim, fazer algo de ruim para si, mas busque apoio terapêutico, busque fortalecer-se, né, numa rede de relações saudáveis. Isso é muito importante. E é bom que a gente lembre de uma coisa: a injustiça não define quem é a pessoa, né? Então, se você está vivendo isso, a injustiça não define quem é você, ela apenas revela o que ainda precisa ser curado na sociedade e no sistema, né, que infelizmente é corrompido, que não valoriza a ordem e o progresso, né, aquilo que está bem escrito na nossa bandeira. É bom nós ressaltarmos que o desejo de justiça ele é compreensível, mas não é curativo. Ele prende a pessoa a um ciclo de dor. Somente faz a pessoa ficar pior, infelizmente. Se alguém de boa índole sofrer essa injustiça, por exemplo, alguma injustiça, o melhor é não pagar mal com mal, né? Eu ouso dizer aqui uma frase, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, apesar de algumas pessoas acharem que a vingança é o melhor caminho, isso só faz um mal maior para quem tem boa índole. Então, deixar o injusto, né, ele irá encontrar da sua mesma espécie alguém para que ambos se destruam. Essa é a grande verdade. Eu me lembro de um rapaz de boa índole que a gente atendendo, né, ele foi caluniado no trabalho, ele começou a perder sono, perder saúde, né, começou até a se envolver com o alcoolismo, ele quase perdeu o casamento, né? Não pela calúnia em si, mas pela forma com que a calúnia dominou a mente dele. E quando ele começou a terapia, ele aprendeu a canalizar a sua dor em projetos sociais. Ele não ficou sofrendo aquilo, ele
como se ele tivesse desfocalizado, né? Essa é a palavra que nós usamos na terapia, a desfocalização. E ele passou a ajudar pessoas na sua comunidade e até mesmo a falar sobre integridade, sobre ética, começou a falar no ambiente de trabalho, começou a falar junto aos familiares. Então, ele mudou o norte da vida dele e não deixou aquilo sucumbir, né, à resistência. Ele não se manchou, ou seja, não manchou a sua índole. Então, é muito importante nós falarmos o seguinte: transforme a sua revolta em ação. Sempre essa é uma boa dica. E trabalhe sua dor em vez de repassá-la, né? Escreva, fale, denuncie, mas não destrua sua alma tentando provar aí para quem não valoriza, de fato, né, os seus valores. E, se possível, fale, né? Como dizia São Francisco de Assis, né? Se possível, fale, né? Isso quer dizer que a sua vida deve ser a maior voz, não aquilo realmente que você fala. Bom, eu vejo assim, pessoas boas, né, precisam ser lembradas de que seu compromisso é com a verdade, não com aplausos. Então, muitos dos grandes nomes da história, né, se a gente citar aí Madre Teresa de Calcutá e outros nomes, né, essas pessoas não se importavam com os aplausos. Elas faziam aquilo que deveriam ser feito para o ser humano, né? Então, muitos desses grandes nomes foram perseguidos, foram caluniados e até condenados injustamente. E o maior exemplo disso foi o próprio Jesus Cristo. A gente não pode deixar de dizer que isso tudo aconteceu e tudo, por um lado, a gente pensa que não há um propósito, a gente precisa enxergar o propósito, essa é a grande verdade. Então, as pessoas que decidiram não negociar a sua essência, mesmo diante desse sistema perverso, elas não se vendem, elas não se envergonham diante dos seus familiares e vivem de cabeça erguida, independente dessa podridão do sistema ou de qualquer outra situação. Elas não param de fazer o bem. Inclusive, elas incentivam as outras a não desistirem. Essa é a grande mensagem. Eu também quero lembrar aqui de uma senhora, né, que durante a partilha de bens, ela sofreu uma injustiça no inventário da família. E ao invés dessa senhora ela brigar judicialmente, ela investiu todo o seu tempo em ajudar pessoas em situação de rua. É uma história que me marcou muito, porque ela dizia o seguinte: não conseguiu, né, justiça dos homens, mas a justiça com as próprias atitudes dela foi muito maior. E a vida dela teve uma história maravilhosa, assim, um desfecho maravilhoso. Até eu queria abrir aqui um parêntese, né? Está vindo à mente agora, isso é importante a gente falar com muita ética, e todos nós temos alguma coisa que vivenciamos, né? Eu estou, assim, já sou um cidadão bauruense há 36 anos e eu tive uma experiência que eu investi num terreno, que quando eu fui ver, o terreno não foi entregue, o terreno era de uma excelente construtora e havia várias coisas erradas, foi construído no lugar errado, teve documento que era um documento que foi alterado, muito jogo de ego entre as pessoas envolvidas, e ali eu, minha família, né, minha esposa, nós perdemos tudo. Investimos uma quantidade de dinheiro ali e perdemos. E depois, durante um tempo, nós vimos que a gente precisava liberar isso, porque aquilo estava nos fazendo mal, independente da injustiça, independente do trauma, independente das coisas ruins que nós passamos, nós decidimos entregar essas coisas. E tem hora que a gente não pode ficar preso às coisas materiais ou insultos, ou seja o que for, né, que a justiça esteja nos prometendo, que infelizmente é falha. Então, o mais importante é a pessoa não sair dos seus valores. Isso é muito importante.
nós temos vários casos de pessoas que, infelizmente, se perdem nesse meio e não conseguem continuar a vida. É muito importante que você, ouvinte, que está nos ouvindo, né, que você seja justo, continue com a sua justiça e não se perca quando alguém for injusto com você, quando você for lesado, por exemplo, né? Se você também tem questões, né, a serem resolvidas, lembre-se que as calúnias, as impunidades, juízes corruptos podem machucar um cidadão de bem, mas ele nunca vai destruir o caráter de quem escolheu ser justo. Então, isso é muito maior do que qualquer injustiça. Então, continue firme, seja sempre luz nas trevas que, infelizmente, nós temos que enfrentar. No Instagram, @psicólogo_online ou pelo telefone 14 997 93 9552.